Pare de falar da Igreja Universal, das testemunhas de Jeová, das igrejas e das pessoas, irmão Alex. Esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog, gente. Pegamos aí menos de uma hora de evangelização, mais ou menos 200 pessoas, graças a Deus, por isso. Só que as pessoas, gente, muitas pessoas assistem aos nossos vídeos para ver assim, o que o irmão Alex vai trazer hoje na palavra? O que será que o irmão Alex, será que ele vai falar mal da minha igreja? Será que ele vai falar mal da minha pessoa? Será que ele vai falar mal da minha doutrina? Será que ele vai falar mal do que está acontecendo dentro da minha igreja? Será que ele vai falar mal da minha pessoa? Será que ele vai expor a minha vida no blog da palavra? Gente, não é o objetivo do nosso blog é agradar ao Senhor. O objetivo da nossa vida é agradar a Deus. O objetivo do nosso caminhar com Deus é levar até você a palavra de Deus, a qual diz que se conhecereis a verdade vos libertará. Só que eu tenho ouvido muito pare. Esse 1 ano do nosso blog, eu tenho escutado muito assim, pare, irmão Alex, pare de falar da Igreja Universal, pare de falar dos pastores, pare de falar o que você está falando. Você não está feliz? Pare de falar então. Gente, olha, que nem eu estou falando aqui, se você tem se sentido ofendido, se você tem se sentido ofendida, né, não é o objetivo do nosso blog. Ah, irmão, então por que você está ofendendo? Então? Nós estamos mostrando a verdade. A verdade às vezes dói, gente. A verdade ela faz com que você tome um rumo para mudar a situação. É como uma pessoa, ela está perdida, né, num caminho, está de carro, automóvel, ele está andando horas e horas. E de repente ela vê uma placa dizendo cidade tal, fazer contorno e voltar a tantos quilômetros. Ela fica com raiva, ela fica brava, ela fica nervosa, mas como que pode a cidade ter ficado para trás? Eu passei e não vi. Como que pode isso ter acontecido e eu não vi que a cidade está lá atrás? Agora tem que fazer esse retorno, voltar de novo, ir para lá. Deve muito isso acontecer quando as pessoas elas tentam achar o caminho, né? E elas ficam bravas na hora que elas passam pela entrada. Elas vão embora direto. Mas quando elas são avisadas por uma placa, ou alguém fala, poxa, aí pá, fica nervoso, e bate a porta do carro e fala, poxa, eu vou ter que colocar gasolina de novo, e dá aquele gasto na gasolina, gastou, porque o carro tem um gasto, tempo que você tem, se tiver sol então nem se fala. Já fica mais nervoso ainda. E aí você tem que pegar o seu carro, contornar e voltar para entrar no caminho certo que você quer ir. E muitas pessoas, elas escutam a palavra de Deus e elas ficam indignadas. Como que esse cara está falando dessa maneira? Por que esse cara está dizendo essas coisas? Eu não estou dizendo nada. É a palavra de Deus. Você pode olhar todos os 300 vídeos que estão aqui no nosso blog. Mais de 300 vídeos, graças a Deus. Não há um vídeo que a gente não fale da palavra. Muitos bispos já abandonaram a palavra. Não pegam a Bíblia. Tem postado aí no YouTube bastante vídeos do Bispo Macedo sem a palavra. Missionárias têm feito, sabe, peças de teatro em cima do altar sem referência bíblica. Como eu falei esses dias, a irmã missionária começou a apalpar um homem casado dizendo que a esposa dele tinha que aceitar o que ela estava fazendo. Então, gente, as pessoas estão abandonando. Os pastores que tratam a igreja como vendas, eles querem dizer que, como eu ouvi, não, mas no passado as pessoas estavam preocupadas só em sacrificar e tal. Não. Eles estavam vendendo. Então, precisava do sacrifício, ele tinha que chegar lá e vender. Olha, eu chego lá para sacrificar, aí estava o bicho ali. Quanto que é esse bicho aí que eu vou sacrificar para Deus? Mas eles estavam transformando a casa de Deus
em vendas, né? E as pessoas que estavam comprando estavam apoiando as vendas. Porque quem compra apoia quem vende, né? Então as pessoas elas querem inventar qualquer coisa, mas elas não querem voltar para o caminho. Elas ficam nervosas, elas querem bater, elas querem xingar, elas querem... E elas dizem, olha, pare de falar. O rapaz aqui, né, da Igreja Universal, ele fica... Aí ontem ele mandou uma mensagem dizendo assim, cada um tem uma fé. Não, cada um tem uma fé, mas existe só uma palavra. Não importa qual seja a sua fé, qual seja a sua religião, qual seja a sua adoração, existe só uma verdade. Não existe várias verdades, só existe uma. E Deus ele manda falar a palavra dele com verdade. Porque existem pessoas que não falam com verdade, mas eles querem que a gente pare de falar. Porque se a gente começar a falar aquilo que está na palavra de Deus, você vai entrar em contradição com muitas religiões. Você vai entrar em contradição com muitas pregações da Igreja Universal, o modo que eles estão levando a doutrina. Você vai entrar em contradição com Assembleias de Deus. Assembleias de Deus, hein? Você vai entrar em contradição com a Igreja Católica. Centro Espírita não, porque o Centro Espírita já está entregue aos demônios. Então, não vai entrar em contradição. Você vai levar a palavra, eles vão ver que eles estão errados, ou vão se converter. Mas o povo de Deus, ele quer permanecer no erro. O povo de Deus, você vê na palavra de Deus, por isso que as pessoas elas têm que ler a palavra de Deus, se elas fossem observar os mandamentos, e se elas fossem observar as escrituras sagradas, Deus, ele chama mais atenção do povo dele na Bíblia do que dos outros povos. Quem lê a palavra de Deus sabe que eu estou falando a verdade. Você pode pegar a palavra do Senhor. Tem castigo para os inimigos? Tem. Mas a maioria da palavra é Deus falando contra o povo dele, que abandonaram os estatutos, o abandonaram, né? E ele promete querer, ele quer salvar, ele quer libertar, ele quer curar, ele quer mostrar o caminho. Sabe, ele diz assim, eu sou o Deus que guia vocês pelo caminho que vocês devem andar. Né? Então, só que as pessoas não, elas querem andar pelo caminho que elas querem. Elas querem fazer aquilo que elas querem. Não, eu quero fazer isso. Eu quero trazer novidade para a casa de Deus. Eu quero trazer novidade para o povo de Deus. Eu quero trazer aquilo que não acontece nas outras igrejas e já tem a Bíblia, não precisa de novidade. Deus é a sua novidade. Jesus é a sua novidade. E as pessoas elas querem se apegar em pregações de novidade, mudando a verdade de Deus em mentira. Diz aqui a palavra de Deus, ó. Jeremias 25, 29. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar. E ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes. Porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Então, primeiro, Deus ele dá o exemplo. As pessoas falam assim, pare de falar da Igreja Universal. Pare de falar da Testemunha de Jeová. Pare de falar das igrejas. Pare de falar das pessoas. Mas eles não entendem que Deus começa primeiro com a casa dele, para ele dar exemplo. Então ele começa a castigar o povo dele, ele começa a falar com o povo dele, porque para ele poder, porque Deus é justo. Como que ele vai levar a palavra para as pessoas se nem o povo dele tem a palavra? Como que ele vai derramar a indignação do Senhor sobre a face da terra se ele não começa a dar exemplo pela casa dele? Não é verdade? É como os pastores hipócritas que pedem um povo fiel, mas eles são infiéis a Deus. Tem condição do pastor querer que Deus dê um povo fiel? Eu preciso de um povo fiel. Eu preciso de um povo que venha seguir a Jesus aqui na minha igreja. Mas ele mesmo não obedece. Ele faz vendas. Ele transforma a casa de Deus em comércio. Permite que no altar se pregue qualquer coisa. Então, não terá um povo fiel nunca. Porque ele não é fiel a Deus. Né? É como a gente sempre está falando, né?
as esposas, né, que não são fiéis aos seus maridos, não obedecem aos seus maridos, como que vai obedecer? Como é que o marido vai ter uma esposa que seja ali, ó, junto com ele, sabe, aquela esposa queixo duro? Por quê? Ele não é fiel a Deus. Deus já deixou uma esposa que é infiel, que não quer saber, que não respeita nada, porque a pessoa não respeita a Deus. E as pessoas, gente, elas têm que entender que nós não estamos aqui para ofender ninguém. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Quem está falando com você é Deus. Como então que essas pessoas elas vão ter uma vida abençoada? Então, gente, elas pedem pare. Não é só que ofender, né? Já falei. Você tem que entender a palavra. Você tem que entender que algo precisa ser mudado. A direção precisa ser mudada. A palavra precisa penetrar na tua vida para você entender que o caminho é Jesus, a verdade e a vida. Ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Você não pode lutar contra a verdade. Você não pode querer duas verdades para a sua vida. A palavra de Deus é uma só. Se a sua palavra que você está recebendo, há uma palavra que quem tem contradição, é como Satanás, né? Satanás chegou para Jesus no deserto para tentar ele e começou a usar a palavra. Mas a palavra verdadeira, ela veio. Isso anulou, né? E Satanás, ele teve que ficar quieto. Mas você não, você quer lutar. Deus está mostrando para você o caminho, a porta aberta, mas você quer fechar a porta. Você quer lutar e Deus está mostrando para você. Então, será que a Bíblia ela é mentirosa? Será que existem tantas palavras que colocam o seu ensinamento em dúvidas? Porque é o diabo? Você vê que o diabo ele não colocou dúvidas na cabeça de Jesus. Ele usou a palavra, Jesus foi e aniquilou a palavra. As pessoas falam, o diabo, porque até o diabo usa a Bíblia, até o diabo sabe a Bíblia, até o diabo não sei o quê, porque vocês acreditam só no diabo? Que na Igreja Universal. A Igreja Universal, vou fazer um vídeo aqui que se chama, o nome do vídeo é As Verdades do Diabo, de Satanás e dos Demônios e as Mentiras da Igreja Universal. Vou fazer esse vídeo porque eles fazem as pessoas acreditarem em demônios. Né? Sendo que ele não se firma na verdade. Então, gente, as pessoas elas têm que compreender se existe a palavra de Deus e ela está mostrando para você que as coisas estão erradas. E aí você diz assim, é o diabo. Mas pera, não é a palavra de Deus? Quando o diabo tentou usar, a palavra de Deus ela veio. Então é como os ensinamentos errados que você está recebendo de Satanás. É a palavra de Deus que está vindo. Porque você, como eu já falei, não é a palavra usada por Satanás que levou dúvidas. Ele usou a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus ela veio e quebrou a mentira. Que ele estava querendo fazer, usando a palavra para levar as pessoas a desagradar. Jesus a desagradar a Deus. Então as pessoas elas não têm discernimento. Porque estão aprendendo errado. Estão, sendo guiadas pelo caminho errado. Então, gente, as pessoas dizem, parem de falar o que você está falando. Pare de falar. Viva a sua vida. É minha igreja, é minha religião, é minha fé. Mas a palavra de Deus é uma só. E nós estamos falando da palavra com verdade. Ele falou, aquele que tem a minha palavra, diga com verdade. Então as pessoas elas não podem, se fazerem cegas. Né? Porque, olha o que diz a palavra de Deus, vou mostrar um exemplo aqui de uma pessoa que mandou o profeta parar de falar. Diz assim, ó. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaac serão assolados, destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel,
Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Olha só. Amós, ele começou a falar o que Deus estava falando, né? E o sacerdote, ele diz assim, olha, para o rei, né? Olha, Amós está falando. Mas a terra, né, que ele diz aqui, não poderá sofrer todas essas palavras. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levada para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é santuário do rei, e a casa do reino. E a casa do reino. Então você vê que o sacerdote Amazias, ele disse para Amós, olha, vai para lá, profetiza lá, mas aqui não. Então as pessoas, elas acham que a gente não tem o que fazer. Elas acham que eu estou aqui falando mal da Igreja Universal. Elas acham que eu estou aqui falando mal da Testemunha de Jeová. Elas acham que eu estou aqui falando mal das pessoas. Elas acham que eu estou aqui porque eu não tenho o que fazer. Ah, eu não tenho o que fazer, então eu vou falar da Igreja Universal. Ah, não tenho o que fazer, então eu vou falar do Bispo Macedo. Eu não tenho o que fazer, eu vou falar na Assembleia de Deus. Eu não tenho o que fazer, eu vou falar o que eu vi na reunião. Então Deus falou assim, o que você vê, Amós? E tem outras passagens, também para Jeremias, Deus fala. Quando nós estamos na presença de Deus, buscando Deus, Deus mostra para a gente. O que você está vendo dessa situação que está acontecendo dentro da minha casa? E a gente olha, a gente analisa, a gente fica olhando, e Deus vai falando. E Deus, ele vai dizendo a palavra dele. Só que as pessoas não lêem a palavra de Deus, as pessoas não observam os mandamentos, não vê o modo que Deus trabalha. Então elas vêm criticar a gente. A pessoa vem na minha igreja só para falar. A pessoa vem na minha igreja só para me criticar. A pessoa vem na minha igreja só para descer a lenha. Ou a pessoa viu o que eu faço aqui. É como se ele dissesse assim, a igreja é minha. E a pessoa está aqui dentro da minha igreja. Gente, quando a pessoa pensa dessa maneira, Deus arranca a igreja da pessoa. Diz mais aqui, ó. Vamos lá. E respondeu Amós, e disse a Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boleiro e cultivador, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Olha só. Então, gente, as pessoas acham que Amós, ele não tinha o que fazer. Né? Aí Amós disse claramente para Amazias, falou o sacerdote, diz assim, olha Amazias, eu não era profeta. Né? Mas diz assim, ó, vamos lá. Ó, eu não era profeta. E nem filho de profeta. Eu tinha o que fazer. É o que ele quis dizer, gente. Aqui ele disse a profissão dele, o que ele fazia, mas ele disse assim, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Então, gente, as pessoas que dizem para parar. Mas tu dizes, o Senhor me chamou e disse assim, ó, vai e profetiza ao meu povo. Mas tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Então Amós, ele chegou para Amazias e disse assim, Deus, ele me chamou e mandou eu profetizar, e você está falando que eu não devo profetizar? Olha só como é que é grave, gente, as coisas. O profeta, ele foi direto ao assunto e diz assim, ó, ele tinha o que fazer, ele tinha uma profissão, Deus o tirou de lá,
E diz assim, ó, vai e profetiza. Agora, você diz para mim que eu não devo profetizar, vocês dizem para mim que eu não devo falar da Igreja Universal, vocês dizem para mim que eu não devo falar das testemunhas de Jeová, vocês dizem para mim que eu não devo falar das pessoas, das igrejas, vocês dizem para mim que se foi o Senhor que disse que era para mim falar? Ou vocês acham que eu não tenho o que fazer? Eu tenho meu trabalho, eu tenho uma loja, eu tenho ocupações, tenho a minha casa para tomar conta. Tem pessoas que precisam, às vezes, de um favor que eu vá e faço. Mas o Senhor, Ele me colocou para fazer a palavra, para trazer a palavra dEle. Para fazer aquilo que Ele quer. Agora, vocês dizem que eu não devo falar, profetizar, e falar, nem falarás contra a casa de Isaac, diz aqui, ó, tem Amós 7, 16. Agora. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac. Portanto, assim diz o Senhor. Olha só, gente. As pessoas, elas vivem brincando com a palavra de Deus. Olha só o que Deus mandou dizer para o sacerdote Amazias. Por isso que eu digo assim, a gente vai estar trazendo o que? Palavras. Por que as pessoas não aceitam? Porque a gente traz palavras que ninguém lê. Né? Jesus fala que o povo erra, porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Se Deus mandou o profeta Amós falar, por que o sacerdote tinha que ir lá e dizer para não falar? Olha, você não diz não, porque aqui, olha é o seguinte, cara, é o bispo Macedo. Olha, não diz não, porque você, as pessoas não vão gostar que você vai dizer. Poxa, você está entrando na igreja, você vai falar alguma coisa lá dentro, não é para dizer não. Olha, não vai falar não, porque você está falando das testemunhas de Jeová. Elas pregam a palavra, elas leem a palavra, mas estão vendo tudo errado. Elas não têm buscado ter conhecimento de Deus. Então não adianta ler conhecimento da palavra, mas não de Deus. Conhecer a Deus, buscar a Deus, se voltar para Deus, se inclinar para a vontade de Deus. Então não adianta só ler. E aí o rapaz ele chega e diz que eu não tenho Espírito Santo, porque eu estou, sabe, trazendo palavras que são contra o que as pessoas pensam. Como o sacerdote. É o sacerdote. Amigo íntimo, né? Assim, dizendo do rei. Chegou pro rei, olha rei, as palavras do profeta, lá não dá não. Né? Porque ele chegou, ele nem chamou, né, de profeta, ele diz, Amós tem conspirado contra ti. As pessoas falam, olha lá o irmão Alex falando da igreja, Assembleia de Deus. Olha o irmão Alex falando das vendas na igreja. Olha o irmão Alex falando da missionária. Olha o irmão Alex falando da testemunha de Jeová. Olha o irmão Alex falando da Igreja Universal, do Bispo Macedo, do R.R. Soares. Não falei nada aí. Né? Do apóstolo não sei o que. Não sei o que das quantas. Do Valdomiro. Silas Malafaia. Do pastor que vende coisa na igreja, feijoada. Do chazinho. Mas eles acham que a gente não tem o que fazer. Eles acham que a gente não tem, que a gente perde o tempo da gente. Estou trabalhando aqui, é o meu trabalho. Mas o Senhor mandou falar. E se Ele manda falar, eu tenho que falar, gente. E diz aqui, olha só. Sacerdote mandou parar. Mas tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac. Israel, gente, todo mundo sabe que é o povo de Deus. Então eu não devo falar. Oh, vai buscar alma lá no mundo, fulano. Por que não vai evangelizar? Mas as pessoas que falam isso é porque elas não entendem. Elas não compreendem que Deus ele quer falar com o povo que já tem o nome dele. Como a gente leu aqui lá em Jeremias. Jeremias, a gente leu para vocês que ele começa pela cidade que chama pelo nome dele. Ele começa a castigar, ele começa a falar, ele começa a dar exemplo primeiro, para depois ele ir para os inimigos das nações. E se você ler a palavra de Deus, você vai ver que na maioria das vezes ele fala para o povo dele, para a casa dele, para as pessoas que estão dentro da igreja, dentro dos templos, os sacerdotes, os profetas, os pastores. Porque aqueles que estão no mundo já estão no mundo. Aí diz assim, olha,
pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes, não profetizarás. E Amós falou a palavra do Senhor, hein? Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Como é que é isso? Eu estou falando da palavra de Deus que está dizendo para não falar. Você que busca a Deus, você que está na igreja, você dobra o seu joelho, você coloca seu osso no chão e diz assim, Senhor, ouve a minha oração. Você está dizendo para não falar a palavra do Senhor? Você já se sente no direito de dizer para não falar? Você já se sente maior do que Deus, maior do que a palavra, maior do que Jesus, maior do que o Salvador, maior do que aquele que criou os céus e a terra, dizendo para as pessoas não falarem da palavra? É isso? Então, ele achava que ele era sacerdote, que ele tinha ali, né, algum poder. Ele disse assim, olha, Amós, é o seguinte, vai, ó vidente, olha só, né? Tipo assim, já quis desprezar o profeta, né? Como as pessoas falam, né? Tipo, não fala nada não. Foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás. E diz mais aqui, mas porque é santuário do rei, e a casa do reino. Aí diz assim, ora pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Nesse momento, eu quero que vocês entendam que Amazias, o sacerdote, ele atraiu uma maldição enorme para a vida dele, gente. Nesse momento, ele foi amaldiçoado pelo Senhor, porque ele quis mandar, e quem manda é Deus, quem determina é Deus, quem diz o que deve ser dito ou não é Deus, não é você, não sou eu, né? Se eu estou trazendo a palavra, por que eu falo da palavra? Quando eu vou falar com alguém, eu já trago a palavra, já vou, palavra, por quê? Porque eu não estou sozinho no negócio. Ou vocês acham que eu falo a palavra porque eu sou o quê? Um idiota? Que eu sou um fanático? Que eu sou um lunático? Não. Eu estou trazendo Deus para a causa. Deus está no negócio. Deus, porque eu não estou sozinho. Por isso que eu leio a palavra. Então as pessoas acham assim, um fanático, um lunático, um doido, um dois barrigos. Não. Eu sei muito bem o Deus que eu tenho acreditado. Todas as minhas pelejas, todas as minhas lutas, todos os meus inimigos, todas as situações que aparecem, mesmo aquelas de improviso, Deus, Ele está comigo, mesmo que eu venha chorar. Porque eu trago a palavra dele. E se eu falo, alguém vem para cima de mim, eu trago a palavra, eu falo da palavra e Deus, Ele é justo, porque a palavra é dele, não é minha, então ele vai me defender. Porque já pensou, você chega, você coloca uma pessoa, você, olha, vai fazer isso para mim, fulano. A pessoa vai fazer aquele negócio para você, a pessoa se machuca. Você fala, nossa, a pessoa foi fazer isso para mim e se machucou. Então a palavra é dele. Toda a proteção do Senhor está sobre a minha vida. Porque a palavra é dele. Não é minha, gente. Então eu quero que vocês entendam que se você se sente ofendido, você tem que averiguar, você tem que observar a sua vida, a sua conduta, o seu caminho, os ensinamentos que você está recebendo, para ver se não é Satanás, como Satanás fez com Jesus. Ele quis dar a palavra para Jesus, mas Jesus falou, não, é do diabo. Repreendendo com a palavra. Quando a palavra chega para você, é porque Deus está tentando mostrar para você que o ensinamento que você está recebendo está errado. Agora a pessoa não, elas querem, não, é o diabo. É o diabo. Você vê alguma vez Jesus falando é o diabo? Não, falou da palavra. Agora, o que não eu falo, se eu estou errado, mostra na palavra. Como Jesus fez. Agora, se eu estou falando pelo diabo, e você que não tem nenhuma palavra para poder, sabe, mostrar, eu estou mostrando para você através da palavra de Deus, porque Deus está permitindo isso, para que você veja que você está errado. E você não tem uma palavra que venha anular o que eu estou mostrando. Porque eu estou falando da palavra de Deus.
Não há como você dizer que eu estou mentindo, não há como você dizer que eu estou errado, não há como você dizer que o que eu estou fazendo aqui é do diabo, porque isso é a palavra de Deus. Ela está indo contra os caminhos que você está sendo guiado, né? Portanto, assim diz o Senhor a Amazias, o sacerdote, que disse para Amós: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque, no versículo 7, versículo 17 do capítulo 7. Portanto, assim diz o Senhor, gente: tua mulher se prostituirá na cidade. Olha só. Quem disse? O profeta? Quem disse foi o Senhor. Porque o sacerdote, ele foi querer dar uma de besta, dizendo para o profeta parar. Sendo que quem estava falando era Deus. Deus mandou Amós falar. E é o sacerdote que dá uma de bestão, né? Opa, peraí, aqui você não vai falar mais nada não, cara. Você aqui nada. Você não vai cantar de galo aqui. Você vai cantar pra lá. Mas pra cá não. Aí diz assim, tá bom. Então assim diz o Senhor, você está mandando eu parar quando Deus manda eu falar? Então, gente, vocês estão querendo ser quem? Deus? Mais do que Deus? Que Deus manda falar, vocês querem que fique quieto? E aí a palavra diz assim: a sua mulher, diz o Senhor, se prostituirá na cidade, e os seus filhos e suas filhas cairão à espada, morrerão. Olha só. E a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Não tem jeito. É isso que ele quis dizer. A sua mulher vai se prostituir, seus filhos, as suas filhas vão morrer, você vai morrer numa terra imunda, e Israel, ainda mesmo assim, será levado cativo para fora da sua terra. Não adianta, gente. Quando Deus fala, não adianta. Pode ter sacerdote, pode ter rei, pode ter testemunho de Jeová, pode ter igreja universal, Assembleia de Deus, pode ter pastor que se acha alguma coisa, mas não é bosta nenhuma. Você entendeu? Não adianta. Quando Deus fala, ou você obedece, né, a palavra de Deus, ou isso que vai acontecer. Então eu quero entregar essa palavra nas tuas mãos e dizer para vocês que eu não vou parar. Sabe por quê? Porque quem conhece a força desse Deus não para. Amém.